Boas nerds, sejam bem-vindos a mais um Nerd às 6. Hoje, e comigo, e de costume, sempre, aqui, Bernardo Nevermind, ou Bernardo Fazes, como que lhe quiserem chamar. Isto é o homem de 30 mil nomes. Estou cá eu para variar. Com uma alcunha nova todos os dias. Bernardo, quer-nos apresentar aqui quem vai estar connosco, melhor dizendo, o campeão que vai estar connosco. Ora, meus caros, hoje, para estarmos aqui à conversa connosco, o recente campeão de Pokémon, o grande Eduardo Cunha, meu caro. Bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Como é que estás? Como é que te sentes? Obrigado, eu. Espero que esteja tudo bem convosco também. É um prazer estar aqui. E sinto-me, ainda estou a processar tudo o que aconteceu honestamente. Que é ser campeão mundial sempre foi o meu grande objetivo, e ter chegado a este nível para mim é muito especial. Olha, Eduardo, já agora. Eu por acaso podíamos já partir aqui para a parte do te sentires como campeão e tudo mais, mas há uma curiosidade que eu tenho. Não, é mesmo real, porque opa, eu sigo-te entre aspas, apanhei-te a jogar ali na altura de 2016 e assim, e fui acompanhando os torneios muito para te ver a ti e também outros jogadores portugueses que na altura também ainda participavam e ainda participam. Mas pronto, mas depois acabei por te seguir mais a ti. E eu sou, quem conhece sabe que eu sou gajo bué acessível às redes sociais, só que não tenho nenhuma. E achei curioso, porque eu conhecia-te, lá está, como Eduardo Cunha, ou mesmo o nick que tu usas, o EMBC. E quando nós estamos aqui a falar, de repente chega-me o nome. Quando nós fizemos aqui também o artigo, a notícia de tu como vencedor, Menino Jardim, ela. Eu não conheço isto. Onde é? Eu acredito que já te fizeram 1001 vezes esta pergunta. mas é aquela, fiquei assim, não, isto vem de onde? Eu, não, tenho que lhe perguntar. De onde é que vem mesmo este nick ou este nome que tu tens? É uma história engraçada. Então, quando estava no 7º ano, foi por volta de 7º, havia um grupo de rapazes do secundário que tinham, uma vez estava na casa de banho e só estava eu e eles. Por coincidência, eu não conheço de lado nenhum. E eles estavam a fazer umas macacadas e gritavam não sei o quê, tinham um hino da Mangueira. Então eu, quando os vi outra vez, disse, olha o Mangueiras. Viram-me do 7º ano falar para eles assim, tu é que és o Mangueiras, e a partir daí começaram a chamar Mangueiras sempre. Então eu fiquei na escola como sendo o Mangueiras. Então um dia no 10º ano, agora a segunda parte da história, estávamos todos a criar Twitter, porque um amigo meu era daqueles tinha uma conta daquelas que é follow por follow, e quando deu conta já tinha milhares e milhares de follows. Então meteu-nos todos no Twitter, os nossos todos colegas da turma, e éramos todos o menino alguma coisa. Ele era o menino profeta, eu o menino prodígio, o menino chinês. Eu, era o Mangueiras, menino Mangueiras, ficava assim um bocado estranho, eu ficou o menino Jardim. Não, é bom. Lá está, essas histórias da altura de juventude, mais novos, são sempre boas. Mas é engraçado, porque são essas histórias que depois também nós mantemos mesmo, esse tipo de nomes são aqueles que nós mantemos para o resto da vida. É engraçado. Não desconhecia mesmo, e fiquei curioso mesmo por causa disso. É estranho. Onde é que isto vem agora assim? Há todo um porquê. E é fixe também teres mantido isso. Deixa-me uma boa história para contar. Sim. Mas, pronto, agora tirando esta curiosidade à parte, tomando aquilo que eu ia por acaso tocar, que foi logo quando falámos aqui como seres campeão mundial. E eu lembro-me, lá está, se não me engano foi mesmo por 2016, por essa altura, que tu fizeste top 4. Sim, exatamente. Pronto. Ou seja, tu nessa altura, fazendo um top 4, foi o teu primeiro mundial, se não me engano. Sim. Deve ter sido algo único. Tu próprio, na altura que chegaste lá, sentiste que era possível chegar mais longe e era possível chegares mesmo ao onde estás hoje? Ou foi algo do género, olha, acho que correu bem, lá está, trabalhar, acho que temos sempre, ainda para mais dentro do competitivo, temos sempre que trabalhar,
mas achaste, ou podias achar que foi um bocadinho de sorte ou algo do género? Assim, foi um bocado de surpresa, porque indo para esse Mundial, eu já tinha já era conhecido a nível online, mas na altura o nosso método de qualificação não era o melhor, não tínhamos muitos regionais, não havia assim tantos. Foi quando começou a haver torneios locais, e não tínhamos o mesmo sistema de nacionais que temos agora. Então eu sempre tive dificuldade a qualificar-me para o Mundial até esse ano consegui, e foi só para o primeiro dia de competição. E pronto, eu sabia que tinha qualidade suficiente para, se calhar, consistentemente passar a fases finais de regionais, com sorte o nacional. Mas nunca esperei que fosse suficiente para o top 4 mundial, apesar de me estar a sair sempre muito bem online. Não tinha, pronto, achei que foi um bocado um choque até. Eu honestamente estou contente hoje em dia de não ter ganho nessa altura, porque acho que não sei se tinha conseguido bem compreender a situação e teria sido demasiado repentino. Eu acho que ter esperado mais, ter durado mais tempo esta caminhada fez o caminho mais especial. Quer dizer, tu próprio acabas de dizer que ainda estás a processar toda esta parte de ser campeão. Imagina na altura, ainda eras bastante novo. Exatamente. Então, pronto, acho que na altura eu estava foi tão inesperado, né? Eu estava ainda um pouco atordoado com tudo o que tinha acontecido, que eu nem estava sequer à espera de pensar quando é que conseguiria lá, se conseguiria, se não. Honestamente pensei muito mais isso em 2017, porque eu senti que no ano a seguir eu tinha muito boa chance de se calhar chegar mais longe, e foi um ano em que não consegui, quase perdi na última ronda para decidir se passava ou não contra o lendário Wolf Glick. E foi aí que acho que custou mais, porque aí eu senti que se calhar conseguia chegar mais longe. Mas em 2016 ainda era muito cedo, ainda estava. Pensei, ia continuar a tentar, mas pronto, já não. Acho que foi bom já ter chegado ali em 2016, e se crescesse conseguia mais tarde chegar mais longe, mas sem grandes ilusões, não é? Mais focar-me em ganhar, porque é uma mentalidade muito que eu tenho. Eu vou aos torneios sempre com a mentalidade de ganhar, mas não à espera que ganhe. Isso é importante, não é? Porque assim estou a jogar para ganhar e não para não perder o que sinto que já ganhei. Sim, é sempre aquele sentimento de opa, eu vou, é o que estás a dizer, eu vou para ganhar, mas tens também aquele ponto de se não ganhar são coisas que acontecem e também tu próprio não ficares, se calhar, frustrado com a derrota. É claro que depois, pelo menos ponho-me deste lado, que chegas lá e sentis que podias chegar mais longe, pode gerar sempre ali algum tipo de frustração, mas desde que coloques sempre algo por cima de pá, ok, foi só um torneio, amanhã há mais. Ou seja, não ficas tão preso seja a derrota ou lá está a vitória, também não ficas demasiado confiante que já agora, porque lá está, daquilo que também vou vendo, também te vou conhecendo, tu próprio não és assim, não é? Por ganhar agora sou tipo o maior da aldeia, tu próprio não és assim, tu próprio também sabes, e tu próprio lembro-me também na altura, em 2017 ou 2018, uma coisa, também dizias que algo deste género, que pronto, é uma competição, o próprio jogo também depende um bocadinho às vezes de sorte. Eu sei que também está sempre associado a probabilidades, mas depende sempre um bocadinho disso às vezes. E lá está, e teres essa consciência também é fixe, é bom para ti mesmo a nível interno e emocional, para conseguires lidar com isto tudo. Acho que está aqui um ponto curioso e eu gostava de te perguntar e falarmos um pouco sobre isto, que em termos de competição muitas das vezes é algo que, muitas vezes não, é algo que toda a gente que compete vai ter que lidar, que é o facto da derrota. E tu próprio falaste que tiveste uma derrota que se calhar foi benéfica, 2017 com o Wolfie, que te se calhar ajudou a melhorar. Tu sentes que esse tipo de derrotas por vezes provém na carreira de um jogador, são necessárias para conseguires teres um stepping stone, para conseguires alcançar algo mais? Como é que tu lidas também com esta parte da derrota? Como é que lidas com esta questão das tuas expectativas para um torneio e depois os resultados às vezes podem ser um bocadinho mais amargos? Como é que tu fazes este balanço? Como é que tu te sentes como jogador, com alguém que compete com alguma recorrência?
como é que tu tens este balanço, como é que tu vês as coisas, como é que tu encaras estas dificuldades e o que é que tu por ti mesmo fazes em termos mentais para tu conseguires melhorar e conseguires andar para a frente, porque acho que é um ponto que às vezes não se fala muito e acho que é essencial para a competição conseguires ter este confronto e esta mentalidade de conseguires superar alguma barreira que está à tua frente para conseguir chegar mais longe. Claro, eu acho que há dois quase panoramas diferentes quando se analisa uma derrota. Que há a derrota em si, que é o simples facto de ter perdido aquele jogo em específico, ou seja, os arrependimentos, algumas mágoas que tínhamos relativamente ao jogo em si, mas também temos a contextualização. E às vezes quando pensamos que aquela derrota, por exemplo, foi para um jogador se calhar que nós consideramos mais fraco, um jogador que consideramos mais forte, tem um efeito diferente, o contexto do torneio, se é uma ronda decisiva, se não é, então são quase dois métodos diferentes de processar a derrota, que exigem focos diferentes. E é assim, quando estamos só a pensar no jogo em si, o importante é analisar o que fizemos de errado e aplicar no futuro. Isso é uma coisa que vem com a experiência e eu sinto que por acaso foi algo que me ajudou imenso esta época. Porque, por exemplo, desde que retomámos os jogos em março, porque a época, a forma que funcionou foi o que já tínhamos conseguido fazer, os torneios que já tivemos de 2019 até ao fim, até à interrupção, contavam para esta época. E depois o resto da época era março até o Mundial deste ano. E então este ano eu já tinha muitos pontos do 2019-2020, então não precisava de mais para conseguir a passagem direta para o segundo dia. Então só fui a 2 torneios e nem precisava ter ido, honestamente, mas foi mais por prática e pela experiência também. E o primeiro que fui foi o Internacional da Europa e não me correu nada bem. Foi o primeiro Internacional de cerca de 11, acho eu, que já fui, que não consegui nenhum ponto. Apesar de ter ido 6-3, não foi feito pior, nem sequer pontos tive. E pronto, foi o primeiro torneio em muito tempo. Eu já não jogava um torneio há quase um ano, e faltou-me um bocado de quase como de aquecimento de estar, não estava bem preparado para o torneio. E algo que eu reparei foi que em quase todas as derrotas eu estava a jogar demasiado previsível. Não estava a arriscar muito, estava a jogar demasiado defensivamente, e que tinha de adaptar algo no meu estilo de jogo ou no que estava a fazer para melhorar. E acho que a maturidade que tinha relativamente ao jogo e a experiência ajudou-me a fazer essa adaptação quase imediatamente. E desde então, em torneios oficiais, apenas perdi um único set. Em cerca foram 19 sets oficiais, fui 18-1, sendo que 11-0 foi no Mundial. E acho que foi essa adaptação que tive, essa capacidade de adaptação, essa análise que tive, e também a questão de que, atenção, eu já tinha o meu nome já estava bem validado, eu já tinha conseguido muita coisa na comunidade, no jogo em si, por isso senti que não tinha tanto de me provar, por isso tinha muito menos pressão na questão de ter de fazer ou ter de obter um resultado, e estava mais focado em apenas fazer o meu melhor. E acho que isso também ajudou, não tinha distrações extra. Então, poder ter focado só no que eu tinha de melhorar foi algo que me ajudou imenso. Fiz uma análise mais crítica das minhas derrotas e foi algo que consegui aplicar logo. Então, aí está um exemplo de uma situação em que a derrota em si, independentemente do contexto, como é que nos pode influenciar. E depois, o contexto é algo que é muito mais, acho que muito mais difícil de gerir, porque há muitas variantes que influenciam a forma como nos sentimos. Porque primeiro temos a questão de o que é que essa derrota significou para nós, ou o que é que influenciou a nossa autoestima, não é? Logo isso, uma questão importante. Depois, como é que essa derrota influenciou a nossa imagem na comunidade. E tudo isso são quase como pequenos demónios que estão na nossa cabeça que sinto que todos os jogadores passam. Especialmente agora que faço coaching, vejo que muitos dos meus alunos têm essa dificuldade, às vezes, seja com derrotas e mesmo vitórias. Às vezes mesmo quando ganham um torneio pensam, será que o resto da comunidade avalia a minha vitória como merecida? Será que agora, se eu não ganhar mais nada, eles vão pensar que foi sorte? E todas essas questões estão muito presentes em todos. Eu acho que
obviamente a experiência ajuda, mas é preciso também ter a capacidade de exteriorização e de contextualização e de pensar, em primeiro lugar, não é a opinião dos outros ou que os outros nos valorizam que vai mudar o que é que seja. Nós temos de nos focar em como ganhar cada jogo individualmente. E depois também acho que ajuda a ter, não nos focarmos demasiado no jogo em termos de valorização pessoal, ou seja, não deixamos que a nossa qualidade no jogo valorize quem nós somos como pessoas. Ou seja, não sou melhor ou pior pessoa por ser melhor ou pior jogador. Então acho que não termos essa pronto, às vezes é difícil porque muitas destas questões, embora óbvias, a nível consciente, no subconsciente não são nada óbvias e estão sempre lá, e é preciso fazer essa ligação entre o consciente e o subconsciente, e não é fácil, e às vezes nem sabemos que é esse o problema. Por isso, pronto, eu acho que a chave é essa, encontrar essa ligação e no fundo não permitir que nos influenciemos demasiado com a opinião dos outros e com o que não tem a ver com o jogo. Olha, eu posso dizer, sinceramente, acho que é mesmo isso que faz a grande diferença entre, se calhar, um jogador mais comum ou um jogador de alto nível. Seja a nível de competitivo Pokémon, seja a nível competitivo qualquer tipo de desporto ou esporte. Porque, lá está, é uma mentalidade forte que te permite chegar mais longe. Não é só jogares bem, porque é aquilo que tu acabas de dizer. Tu podes jogar bem, mas acabas por ter estes demónios no subconsciente e eles acabam por tomar um rumo, ou tu deixares-los tomar um rumo, tu próprio como jogador não querias. Mas, é assim, estamos a falar de VHC. Para quem não conhece, é o competitivo de Pokémon onde é usado Double Team. Eduardo, deixa-me, antes de falar sequer aqui do jogo, pegando no que estavas a dizer e olhando para isto, quando tu dizes que estavas a ser demasiado defensivo ou previsível, o que te fez mudar também foi alguma troca na tua equipa ou foi o teu próprio estilo de jogo que também mudou um bocadinho? Foi o estilo de jogo, foi uma questão nem é, quando digo defensivamente, não é necessariamente com os ataques que tenho na equipa ou as decisões, ou os sets em geral. Sim. Foi mesmo uma questão da forma como eu estava a jogar. Eu jogava demasiado para cobrir a jogada do adversário e fazia poucas previsões, não previa muito o que ele ia tentar fazer, ou então previa muito ao nível mais básico e não arriscava demasiado, era mais por aí. Ok. Já agora, lá está, a nível do jogo de torneio em si, tu quando entras em, vou-lhe chamar em campo, em jogo, tu já sabes todos os 6 Pokémons do teu adversário ou não sabes nenhum e os primeiros 2 que aparecerem já sabes que são aqueles e vais conhecendo o resto da equipa ao longo do tempo? Sim, aliás, é uma questão muito, muito importante no jogo em si. Nós, antes do jogo começar, antes de escolhermos os nossos 2 de lead e os 2 que estão atrás, temos acesso aos 6 do adversário. E atenção Okay. que nos torneios temos de usar sempre os mesmos 6. Por isso, o que pode acontecer às vezes é, mesmo antes do jogo, se quer chegar a essa etapa, a pessoa já saber quais são os 6 do adversário por troca de informação. Pronto, e acaba por não fazer muita diferença. Faz mais diferença se partilharem mais informação mais específica sobre a equipa, mas os 6 normalmente não fazem assim tanta diferença. Ou seja, tu quando fazes a inscrição, por assim dizer, inscreves logo aqueles 6, nunca podes mudá-los, só podes mudar entre eles. Sim, mesmo que essa informação tivesse sido anunciada logo previamente, olha, os tais jogadores estão com estes 6, o que te faz em parte mudar pode ser um bocadinho a estratégia. Claro que depois saberes demasiadas coisas sobre o jogo do adversário depois leva-te a outro tipo de abordagem, mas isso é aquilo que tu dizes. Às vezes essa troca de informações não é controlada e acredito que seja se calhar o mais complicado. Mas, por exemplo, tu dizes desde 2019, 2020, que todos esses pontos contaram para 2022. Em termos de equipa, ou seja, tu definiste uma equipa e mantiveste-a durante estes 3 anos? Ou também tu próprio foste adaptando algumas coisas? Não, porque as regras mudaram desde então. Em 2019, primeiro, a parte de 2019 ainda era em Ultra Sun, Ultra Moon.
e jogávamos com as regras de era 2 lendários na mesma, como foi agora, só que na altura não era Dynamax, eram Z-Moves e Megas. Depois, quando chegou o Sword and Shield, até essa parte de 2020, foi sem lendários e sem muita da Dex que veio depois com o DLC, ou seja, foi tudo antes do DLC. Então era completamente diferente. E agora, na última etapa da época, foi tal 2 lendários, podemos usar até 2 lendários, e com o DLC todo. Como houve aquela pausa com o Covid, não tivemos torneios oficiais e é por isso que eles fizeram a junção dos dois circuitos de 2019-2020 com 2022. Mas já tocaste aí num ponto interessante, que estavas a falar um pouco da parte das diferenças. Por exemplo, que usavas os sets e as rules do Sun and Moon. O Sun and Moon tem uma gimmick, por assim dizer, uma mecânica diferente comparada com o Sword and Shield, dos Z-Moves para os Dynamax. Eu queria te perguntar, já numa perspectiva mais da competição, porque em termos casuais, a perspectiva que nós temos como fãs é diferente de um jogador que joga competitivamente dentro dessas mecânicas. Pessoalmente e no geral a comunidade acho que gosta mais das megas, das últimas gimmicks mecânicas que eles adicionaram. Como é que tu vês esta evolução e como é que tu achas que estas gimmicks têm aparecido, estas mecânicas têm aparecido, e o facto de eles estarem a mudar constantemente de jogo para jogo, melhoram ou pioram, ou o que é que faz de diferente para o competitivo? Achas que é saudável estas mudanças para teres algo sempre novo e para não ficar muito estagnada as próprias estratégias? Ou achas que simplesmente isto começa a ser um pouco cansativo, ou ajuda mesmo o facto, como falaste um bocado, de adaptar certas coisas, o facto de o jogo estar sempre a mudar, então é uma coisa que deixa a parte de estratégia do jogo, e os próprios sets vão mudando, porque depois há um Pokémon que com aquela nova mecânica é melhor ser utilizado comparativamente a outros. Como é que tu vês estas mudanças todas de jogo para jogo, e como é que tu vês isto em cenário competitivo? Qual é se é saudável, se não é? Se há uma que tu tens preferência comparativamente às outras? Então, assim, eu acho que Pokémon sem gimmicks fica um pouco demasiado baseado em sorte, porque uma coisa boa de VGC em geral, e como é Doubles, os jogos são bastante dinâmicos e rápidos. Ou seja, a probabilidade de acontecer algo mais de RNG, não é? De acontecer um efeito secundário, um crit ou assim, acaba por ser menor, não é? Como há menos ataques, o jogo dura menos tempo. E muito por causa dos gimmicks, que os gimmicks são muito sendo mais, aumentando normalmente o poder dos ataques, faz jogos mais rápidos, e isso ajuda também a que os fatores secundários não tenham tanta influência. Além disso, por exemplo, Z-Moves e Dynamax trocam o efeito normal do ataque por algo mais forte e que tem outro efeito secundário que não é baseado em sorte. Enquanto que, por exemplo, então em vez de ter um Thunderbolt que se calhar o adversário até aguentava e levava, podia levar 10%, tinha 10% de probabilidade de levar com Paralysis, passa a ter um ataque, a ser um ataque que não tem esse efeito. Ou seja, no fundo quase que reduz a influência do fator sorte. E por essa razão, embora às vezes pareçam fortes demais, eu acho que acabam por ser elementos essenciais, e sempre tivemos isso. Aliás, as pessoas às vezes não dão muito essa conotação de gimmick, mas até à Gen 4 o Explosion reduzia as defesas para metade. Depois na Gen 5 tivemos as Gems, e depois Gen 6 as Megas. Ou seja, sempre tivemos alguma coisa, algum gimmick que aumentava o poder dos ataques. E assim, da forma como eu vejo, são essenciais, e eu gosto até da forma como vão alterando, porque nenhum gimmick é perfeito, e todos focam em temas diferentes e em dinâmicas diferentes. E por essa razão sinto que é importante ir testando coisas diferentes também, e vai fazendo o jogo mais fresco, mais interessante. Em geral, eu acho que Dynamax, honestamente, a comunidade odeia mais do que se calhar devia, embora eu também não acho que seja muito bom. O meu problema com Dynamax é muito a questão dos items continuarem ativos quando o Pokémon faz Dynamax. Acho que devia ser tudo como os Choice Items, em que anulam-se quando há Dynamax. Porque eu sinto que todos os Dynamax problemáticos e que fazem o jogo demasiado polarizado só fazem isso por causa dos items. Os seus items, o facto, por exemplo, Life Orb faz os Maximals muito mais fortes, e o drawback ainda é mais pequeno, porque o recoil de Life Orb é só 5% quando está em Dynamax. Depois
outros items, o Weakness Policy, em que está-se a aumentar o HP e depois quando se leva um ataque super effective, que agora tecnicamente já não é super effective, porque duplicando o HP é o mesmo que estar com o HP base, mas já não ser super effective. E estar a aumentar os stats ofensivos faz as coisas um bocado demasiado difíceis de controlar. Então esse era sempre o meu problema com o Dynamax, era isso, que em geral eu gostava da forma como todos os turnos tínhamos de considerar a possibilidade do adversário fazer Dynamax com qualquer um dos Pokémon e tentar cobrir essa opção. Acho que isso adicionou complexidade ao jogo e profundidade, que foi bastante interessante. E as dinâmicas, a sinergia que há entre aumentar a velocidade dos dois Pokémon, por exemplo, com o Max Airstream, e termos noção de que às vezes não é só o dano do Airstream que nos temos de preocupar. Às vezes o dano do Airstream nem é assim tão grande. É mais preocupante o boost de speed do Pokémon que está ao lado. Então há muita coisa para considerar. Eu acho interessante. Contudo, acho que tem os seus desequilíbrios. Nomeadamente, como eu disse, a questão dos items. Depois os Z-Moves, eu achei-os interessantes, porque às vezes sentíamos que era forte demais em algumas situações, mas por outro lado, por exemplo, em 2019, no formato Ultra, em que se podia usar 2 lendários, depois havia Megas e havia Z-Moves, o que acontecia era que muitas equipas nem tinham espaço para Z-Move, porque usava-se Groudon Primal e Kyogre Primal. Esses já precisavam de Red Orb e Blue Orb. Depois o Rayquaza não pode ter Z-Move. Xerneas usa Power Herb para o Geomancy. Depois os Megas. Quando se dá conta, não há espaço para Z-Moves. Já agora uma pergunta. O Rayquaza nessa altura ainda era... Ou seja, sempre foi permitido ou chegou a algum momento a ser, entre aspas, banido, não poder-se utilizá-lo? Curiosidade mesmo. Sempre foi permitido, até porque em Double é muito mais fácil de gerir. Nunca foi assim tão problemático. Aliás, apenas ganhou o Mundial uma das vezes e em 2019 nem sequer esteve assim muito presente. Por isso, pronto, sempre foi permitido. Mega é que só se pode fazer na Ultra Series, mas isso não é uma questão de banir, foi porque eles fizeram 3 formatos diferentes ao longo do ano e eles não deixavam usar Megas nos 2 primeiros. Então era por isso que não se podia usar Mega Rayquaza, mas podia-se usar o Rayquaza normal. É assim, lá está. Desculpa-te voltar a interromper. Não, porque lá está. Tinha muito isto presente, que lá está o Rayquaza, o Mega Rayquaza, muito por causa da habilidade que ele ganha quando ficava em Mega, tornava o Pokémon na altura demasiado forte. E uma das coisas que eu me lembro de ver, e daí a curiosidade, era que se falava que se calhar da probabilidade dele poder ser banido em torneios, ou isto ou aquilo. E daí a minha curiosidade e pergunta, porque é como tu dizes, eu depois continuava a ver-me e cheguei a ficar nessa dúvida. Mas pronto, era mesmo só por essa curiosidade. Sim, sei que na Smogon, por exemplo, eles baniam uma Rayquaza e em singles acho que é muito mais problemático, mas em doubles é muito mais fácil de gerir, entre Intimidate a ser tão comum e fácil de utilizar para baixar o ataque do Rayquaza. Depois também em doubles sempre tem de se preocupar com o Protect, não tem um ataque que acerte nos 2 ao mesmo tempo, assim forte o suficiente para justificar também. Ou seja, é muito mais fácil de controlar. E em geral nunca banimos nada por ser forte demais em VGC. Ou seja, para o bom ou para o mau, isso nunca fazem. Por isso também não mesmo que fosse forte demais, ficámos um ano com um formato horrível. Era só isso que acontecia. Mas por acaso nunca tivemos esse problema de ter assim algo demasiado forte, na minha opinião. Mas pronto, como eu dizia, nesse formato, por exemplo, em 2019, Z-Moves nem sequer, às vezes arranjámos espaço para usar, e por essa razão acho que isso aí mostra quão equilibrado se calhar eram os Z-Moves, porque não era algo que era necessário, mas era forte e fazia a diferença. E um dos meus formatos favoritos é um em que o único gimmick é Z-Moves, que é 2017. Por isso eu gosto, acho que Z-Moves são, apesar de na altura não ter sido fácil a adaptação, gosto bastante da ideia, honestamente. Depois, quanto aos Megas, eu acho que foram muito interessantes. Eu gostei muito deles em 2015, quando a Dex não era tão aberta e não havia os Pokémon de Ultra Sun, de Sun e Moon, da Gen 7, por isso havia menos coisas para considerar.
E esse formato em geral eu gostava bastante, e acho que os Megas estavam bons o suficiente. Só que em Sun e Moon, quando tivemos um formato com Megas, eu sinto que aí foi um bocado mais desequilibrado, porque a questão foi que, por exemplo, o Mega Metagross passou a ter Stomping Tantrum, em que pronto, é um ataque ground em que leva boost of claws, por isso basicamente era um ground punch, e a coverage de Ice Punch, Stomping Tantrum e Iron Head era demasiado forte e fazia com que o Metagross conseguisse dar check a muitas coisas que supostamente era fraco. Por exemplo, Incineroar tinha sempre de ter muito cuidado por causa do Stomping Tantrum ser Tweet KO, enquanto que o Metagross aguenta bem o Flare Blitz. Por isso, 1 contra 1 Metagross, que é Tail Psychic, ganha ao Fire Dark, que não faz muito sentido, mas acontecia isso. E os Megas, pronto, têm essa propriedade. Eles partem o jogo num sentido em que eles ganham a tipos que não é suposto ganharem. Se calhar o Mega Charizard Y, por exemplo, com ativar o Sol com o Drought, ganha a Water Types quando um Fire... Estás a fazer team building, estás a pensar, vou ter este Water Type para dar check aos Fire Types. E agora, afinal, o teu Water Type não dá check a Fire Types. Tens de reconsiderar um bocado esse team building. E a questão é que eles eram fortes, mas não eram fortes como os lendários. Ou seja, não, e só se podia usar um por jogo. Por isso, o que acontecia era que nós temos de preocupar com o Mega, mas depois também há dano importante vindo de Pokémons que não são Mega. Então, quando nós nos temos de preocupar com Pokémon que não são Mega, temos de ter cuidado com a sinergia de tipos. Porque um ataque, se é resistido e vem de um Pokémon que não é Mega, provavelmente não vai fazer muito dano. Enquanto que se for super effective já vai fazer. E com os Megas, às vezes dano neutro já é o suficiente para ser preocupante. E por essa razão temos de nos preocupar com a sinergia de tipo contra o que não é Mega, mas depois contra o que é Mega temos de fazer cheques específicos. Porque, por exemplo, Charizard Y vai ganhar os Water Types, por isso quase que precisamos ter um Trinitar na equipa para algo mais específico, que se calhar não era tão necessário a nível de tipos. E fazer esse equilíbrio, esse balanço, né, entre cobertura de tipos e cobertura aos megas específicos era demasiado difícil. Especialmente com uma deck tão aberta e com tantos Pokémon envolvidos. Por isso acho que na minha opinião havia um bocado esse desequilíbrio. E por isso, enquanto que eu gostei muito de Megas em 2014, 2015, foi X e Y e Omega Ruby e Alpha Sapphire, em Sun and Moon achei que já foi um bocado mais difícil de lidar com eles e era demasiada coisa para considerar. Pronto, e essa é a minha opinião nos gimmicks. Depois quanto às gems, eu não gosto nada das gems, mas o jogo era diferente na altura. Acho que o efeito nostálgico acaba por também equilibrar a minha opinião nos formatos mais antigos, porque eu gosto muito dos formatos Gen 5, mas até foi aí que eu comecei a jogar competitivo. Mas, por outro lado, acho que há muito mais influência do fator sorte, com os critical hits a fazerem 2 vezes o dano, com os critical hits também mais prováveis de acontecerem, todos os efeitos secundários, o dano todo a acontecer, não haver Fairy Types para equilibrar os Dragon Types, havia muitos problemas. Por isso, pronto, eu acho Gen 5 acho que tem essa limitação. Lá está, tu entras aqui num ponto que quem joga casual não... Ou seja, ignora, basicamente. Porque quem joga casual ou quem faz só o jogo, o jogo é focado num vs1, 6 contra 6, 1 vs1, e esta sinergia de tipos quase que não existe. É muito fácil tu montares uma equipa para cobrir basicamente um ou dois Pokémons queiras, e são esses a base, e é o suficiente para... ou é quase o suficiente para no caso do jogo, para fazer o jogo completo, e aí num caso casual é o suficiente para ser o equilibrado suficiente contra quem é que estás a jogar. Claro que olhando para o formato da Double Team, a nível estratégico e a nível de pensar no formato de jogo, estamos a falar, para mim, na minha forma de ver, e já experienciei os dois, não a nível competitivo, como é óbvio, mas já experienciei os dois, estamos a falar de coisas totalmente diferentes. O nível de estratégia, o nível de pensares à frente, o nível de pensares naquilo que o teu adversário tem de ter é astronómica a diferença. E lá está, tu depois tocas aqui num ponto que eu queria falar, que é, lá está, a Gen 5. Na altura que a Gen 5 apareceu, a Gen 5 tinha uma Dex muito fechada.
Pá, não me lembro agora da totalidade de Pokémons que a Dex tinha, mas era focada maioritariamente na sua região e tinha um ou outro de outras regiões. Como é que é feita esta adaptação? Porque tu imagina, ou em genes antigas ou em genes ainda mais recentes, às vezes eles expandem de tal maneira a Dex que tu tens quase todos os Pokémon dos genes anteriores. A nível casual, isto é espetacular, nós poder ter acesso a todas as decks é espetacular, é fazer apanhá-los todos e encher os nossos achievements de Pokémons apanhados de diferentes genes, ou diferentes regiões, mas do competitivo isso pode ser algo problemático, ou se calhar não sei. Sim, depende muito. Eu acho que na Gen 5 nós tivemos um formato, eu ainda não jogava nessa altura, mas que foi horrível, que era porque assim, na primeira temporada que tiveram no Gen 5, apenas podia usar os Pokémon que eram capturados no Black e White e até o que estavam na Dex mesmo, ou seja, aliás, só se podia utilizar os novos, nem sequer podiam ser antigos e estar lá, mas não se podiam utilizar, só se podiam usar os novos. E então era uma Dex extremamente restringida e foi horrível. Eu vejo jogos da altura, vejo as equipas que eram usadas, era tudo a usar a mesma coisa. E quando eu digo a mesma coisa, não é como, por exemplo, 2015, em que toda a gente fala do Mundial 2015, eu gosto sempre de falar desse, porque toda a gente diz, toda a gente usava Schalke, ou toda a gente usava Schalke é Cresselia, Heatran, Among Us, Landorus, Kangaskhan. E vais saber, e só há 3 Schalkes no top 8. Porque o que acontece? Toda a gente usava Landorus, verdade, e depois havia 6 a usar Heatran, 6 a usar Kangaskhan, só que as equipas eram fundamentalmente diferentes e havia muita coisa que mudava entre elas. Já para não falar que os Pokémon que repetiam não eram necessariamente unhealthy, não é? Para o jogo. Enquanto que em 2011 o que acontecia era que toda a gente usava Thundurus e Tornadus, e depois é do género, eles ganham um ao outro. O Thundurus ganha ao Tornadus, e depois tens Thundurus, Tornadus, Terrakion, e o Terrakion ganha aos outros dois e tem Rock Slide, e depois dá flinch ou usar Rock Slide ou Pokémon que esteja ao lado, possivelmente. Então era muito à volta desses três, e eram três rápidos, frágeis e muito à volta do dano que fazem, não tem muito aquela sinergia de troca, não há... Porque um Pokémon, podemos ter todas as mesmas peças, não é? Isso era um jogo interessante como temos com os xadrez, não é? Ou seja, não é o facto de ser repetitivo, mas é da forma que é repetitivo. Se for, por exemplo, se tivermos Incineroar contra Incineroar, eles não fazem dano um ao outro. É um bocado mais interessante ter muita gente com Incineroar, porque a dinâmica não é tão polarizante, não é? Tipo, só porque eu tenho um Incineroar à frente do Incineroar não quer dizer que o jogo vai ser decidido ali, pelo contrário. O Incineroar abranda o jogo. Enquanto que se nós tivermos um Tornadus contra o Tornadus, e os dois têm Acrobatics com Flying Jam, e os dois dão KO um ao outro, quem ganha o Speed Tie ganha o jogo. Isso não tem piada nenhuma, isso é 50%, não é? Ou seja, aí já é diferente, é uma dinâmica que não tem nada a ver. Então não é por ser tudo o mesmo. Mas em 2011 havia muito isso, havia muito essa questão, e depois se achou Scarf no Terrakion, e depois passa os dois do Thundurus e Tornadus e faz Rock Slide, e mesmo que aguente o Rock Slide ainda pode levar flinch. Se não tem um jogo, um formato que faça Rock Slide ser um movimento que faça sentido clicar, e que não haja opções para contrariar isso consistentemente, acaba por ter muitas falhas. Então, pronto, pela minha opinião, pelo que eu vejo de 2011, ser tão restrito acabou por ser problemático. Enquanto que outros formatos que normalmente são mais restritos nesse sentido, por exemplo, eles costumam fazer sempre primeira temporada, primeira season em que o jogo sai, costumam fazer uma Dex limitada. Seja por razões de não haver DLC, seja por não terem lançado na altura era o Pokémon Home, né, e tudo isso, não deixam a utilização de outros Pokémon. Só que normalmente o que fazem é deixam usar os novos e os outros que estejam na Dex. Então acaba por ser aberto o suficiente para ser divertido, e dois dos meus formatos favoritos são esses, em 2014 e 2017, que foi X e Y e Sun and Moon. Em que o formato é restrito, no sentido em que não se pode usar qualquer Pokémon, não é? E até nem se podem usar muitos dos grandes lendários, e isso aliás, dos pequenos lendários, ou seja, Landorus, Thundurus, Terrakion, coisas desse género. E não é que eu não gosto deles, até gosto bastante deles,
É só acaba por ser quase coincidência, mas porque quando eles são permitidos, muita outra coisa é permitida. E é demasiada coisa para cobrir às vezes. Mas, por exemplo, eu gostei muito de 2017 e 2014 em que há essa restrição. Mas não é, pronto, acho que é mais porque se criou uma DEX equilibrada. Eu gostei também de 2015 em que era tudo permitido. 2013, muito pela nostalgia, que é Black and White 2, em que aí já se pode usar tudo, todos os Pokémon que foram criados até à altura. Eu gosto bastante deles, porque acho que são, embora haja muita coisa para cobrir, a DEX é relativamente pequena o suficiente para que se consiga cobrir tudo mais ou menos e que não haja demasiada coisa para ter em conta. 2018 eu achei, um bocado a minha sensação, que já era demasiado. Mas, por exemplo, quando há esses formatos de lendários, é que se pode usar 2 lendários tipo Kyogre e Groudon, que são dos meus formatos com mais sucesso, acaba por se evita ter o efeito contrário, porque o jogo é tão centralizado nos lendários que acaba por ser quase no sentido como xadrez, não é? Em que eles são a rainha pelo plano todo que fazem. E o jogo, pronto, obviamente a rainha vai ser muito mais centralizante que as outras peças. E acho que isso acaba por ser pronto, acaba por fazer muito mais fácil a gestão com uma quantidade elevada de Pokémon disponíveis, porque o jogo é tão centralizado que nem precisamos porque não são os Pokémon pequeninos que vão atormentar um Zacian ou um Calyrex. Por isso já não é preciso estar com tanto medo a cobrir os tipos, se calhar é melhor focar-se fazer um equilíbrio, é mais fácil fazer esse equilíbrio entre tipos e counter específica Pokémon. Por isso também é a ser feito. Já agora, já que lá está, é algo que também quem está de fora via aí pode não saber. Tu acabas por dizer que o formato neste momento permite a utilização até 2 lendários. E tu na tua equipa vencedora tens o Zacian e tens o Kalina. Mas também tens o Thundurus. Ou seja, o Thundurus também não chega a ser, é como tu dizes, é um lendário mais pequeno. Mas esses ainda são permitidos. Não está dentro dos lendários normais. Sim, eles são permitidos, exato. Há essa distinção. Eles têm um grupo de lendários que consideram os bosses, big bosses, né? E temos os mais pequeninos. E os grandes, pronto, eles só deixam de vez em quando. Normalmente 3 em 3 anos eles deixam de usar. Ok. Diz. Não, era aqui um bocado dentro desta questão. Já falámos aqui um bocadinho muito em termos mais técnicos, um pouco do processo que tu fazes muitas das vezes ao jogar o jogo do Pokémon competitivo. E maioritariamente Pokémon é conhecido mais casual por 1001 razões. Pokémon é gigante em 1001 aspectos. Eu gostava de fazer esta pergunta para tu se calhar ajudares também quem tenha curiosidade e para quem gostava se calhar entrar nesta parte mais competitiva, de como é que será esta abordagem, como é que é esta entrada inicial, se é fácil fazer uma transição do Pokémon casual para o Pokémon competitivo, como é que tu vês esse processo, que conselho é que tu dás, que ajuda é que tu davas a alguém que quisesse começar a entrar nesta parte, porque há uma diferença, eu acho que há uma diferença grande de uma maneira de jogar para a outra, e como é que tu vês este panorama geral, como é que foi o teu processo também de fazer esta transição, porque acredito que começaste a jogar como toda a gente, pegavas no jogo e olha, vou aprendendo e faço as coisas à minha maneira, dê ou não dê, e depois com o passar do tempo vais aprendendo algumas coisas. E como é que tu fizeste esta transição de passar de um modo competitivo, do modo casual para o modo competitivo? Como é que o próprio Pokémon está comparado antigamente como agora? Porque antigamente tinhas que fazer se calhar outras coisas para conseguires fazer um competitivo mais justo contra outras pessoas, e agora pode ser um bocadinho mais fácil esse processo, falar mais no caso dos breedings e dos IVs, e tu poderes dar um pouco dessa ajuda para quem não tenha tanto conhecimento ou para quem quer entrar e tenha algumas noções, e como é que é esta abordagem, no fundo, se é mais fácil, se agora está mais fácil, se não está, como é que tu vês este processo, o que é que tu ajudavas assim a malta mais nova dentro deste circuito? Eu acho que o mais difícil é fazer o que já foi feito pelos casuais, que é a compreensão do jogo, como é que funcionam as dinâmicas, os tipos que Pokémon existem. Eu acho que a diferença entre um jogador casual e um jogador competitivo é muito mais pequena do que a diferença entre um jogador casual e alguém que nunca tocou no jogo. Por isso eu acho que primeiro são anos e anos a ambientarem-se à dinâmica do jogo, aos danos que os ataques fazem, mais ou menos ter uma ideia de como funciona a calculadora
subconscientemente. E pronto, a ambientação toda ao universo, acho que já é um grande passo, e que só aí já acaba por ser muito mais fácil a entrada no mundo competitivo. Para mim também não foi assim nada. Eu acho que para conseguir ganhar alguns jogos assim num ranking, para ir pelo menos um resultado, tantas vitórias como derrotas, eu acho que é só preciso mesmo ter o básico do competitivo. Eu acho que conseguirem passar logo, se tentarem jogar agora competitivo, vão conseguir logo assim algumas vitórias, se calhar perdem mais do que ganham, mas vão quase já estar aí quase ao mesmo nível, porque a informação que têm só dos anos em que jogaram mais casualmente, já é muito importante. Por isso não é assim tão difícil, é muito uma questão de informação, irem buscar informação aos sítios certos, tem muitos recursos online, a maior parte está em inglês, tem a Victory Road e o site que o Wolf criou, agora esqueço-me do nome, mas se forem às redes sociais do Wolf, tem lá. Tem muitos recursos em que podem buscar equipas. Eu acho que a melhor coisa que se pode fazer quando se começa a jogar é ir, por exemplo, a um simulador tipo Pokémon Showdown e pegar numa equipa que outra pessoa que alguém criou, que estão disponíveis por aí, há muitas equipas de amostra, e jogarem com elas e verem como se sentem, o que é que acham, porque a melhor forma de compreender como é que um formato funciona é usando o que funciona. Então logo aí eu recomendo sempre, mesmo para os jogadores de topo, mesmo eu próprio faço, o que tento sempre fazer é usar equipas de outras pessoas, e isto é um conselho que eu dou sempre. Há 3 fatores importantes na utilização de equipas de outras pessoas. Primeiro, podemos usar nós próprios a mesma equipa, podemos querer adaptar. Aproveito para dizer desde já que a minha equipa do Mundial, a ideia original nem sequer fui eu que a criei, eu vi alguém a usar, queria testar o conceito, usei, os 6 Pokémon eram exatamente os mesmos. E o que foi mudando foi todo o resto. Mudou quase tudo, mas os 6 nem fui eu que tive a ideia. Por isso, podemos usar a equipa só para nós próprios. Depois, podemos usar a equipa para compreender o que é que ganha essa equipa. Ou seja, como é que vamos vencer essa equipa, para compreender as fragilidades e também as vantagens da equipa e porque é que é tão usada. E por fim, há outro fator importante, que é usar uma equipa diferente permite-nos usar a nossa equipa principal melhor. Por exemplo, eu este ano usei durante algum tempo uma equipa com Charizard também, uma equipa de Sol, e acho que ambientar-me ao funcionamento, às fragilidades de Charizard, por exemplo, ajudou-me a saber como ganhar a Charizard melhor com a minha equipa principal. Mas outro exemplo ainda mais óbvio deste terceiro fator, por exemplo, em 2016, eu usei durante muito tempo, eu usava sempre a combinação Primal Groudon com Xerneas. Depois, durante uma altura testei a Xerneas com Mega Rayquaza, a equipa funciona de forma completamente diferente, porque tanto o Xerneas como o Rayquaza, os dois fazem mais, funciona a falta do setup, ou seja, o Xerneas fazer Geomancy, o Rayquaza fazer, na altura, o que eu tinha era Dragon Dance. E pronto, a equipa toda andava à volta de facilitar o setup dos dois. Ou seja, os outros 4, eu não tinha mais nenhum Mega, não tinha mais nenhuma fonte de dano, o resto era tudo suporte. E acho que essa dinâmica ajudou-me a compreender como usar Xerneas melhor. Porque quando eu usava Xerneas Groudon, da forma como eu usava, era muito uma equipa de Groudon que às vezes usava o Xerneas. E ter usado uma equipa tão à volta de Xerneas, porque Xerneas Rayquaza é mais uma equipa de Xerneas que Rayquaza. E ter usado tanto o Xerneas ajudou-me a perceber como usar melhor o Xerneas numa equipa completamente diferente. Em que a equipa, por exemplo, a que eu usei nesse Mundial, tinha Mega Kangaskhan para fonte de dano, tinha o Bronzong que facilitava, não era um suporte tipo Follow Me, de redireção de ataques ou assim, era um suporte em que não está a proteger o Pokémon de dano, só está a permiti-lo atacar primeiro, por exemplo, com o Trick Room. Tinha Hitmontop, tinha o Thundurus, ou seja, era uma dinâmica diferente. Eu não tinha nenhum Pokémon de redireção, enquanto que na equipa de Xerneas Rayquaza tinha 2, tinha Smeargle e tinha Among Us. Ou seja, não era tão feito para preparar para deixar um Pokémon ter um turno grátis. Tinha uma dinâmica completamente diferente. Mas mesmo assim eu conseguia usar os Xerneas, aprendi a usar os Xerneas melhor nessa equipa aliás, a criar a equipa eu já estava a pensar em como usar os Xerneas melhor e por isso mesmo tinha 2 Pokémon com Fake Out. Enquanto que antigamente
não tinha tanto fake out, noutras equipas que eu tinha feito Journey Growler. O Journey estava quase ali só como algo extra que usava de vez em quando. E essa experiência com uma equipa que não tinha nada a ver ajudou-me a perceber melhor como usar esse Pokémon específico. Então esses 3 fatores acho que são fundamentais mostram quão fundamental é usar equipas de outras pessoas. Por isso peguem equipas de outras pessoas antes de tentarem focar-se em criar a vossa equipa. Vão tentando criar a vossa, vocês não têm de se casar com uma equipa. Só porque estão a usá-la não quer dizer que é vossa e que vão ter de usá-la para sempre. Não há compromisso nenhum com equipas, podem experimentar equipas diferentes. E não tem, até podem detestar a equipa, ainda melhor, usem-na e compreendam porque é que é usada. Eu acho que isso é o melhor que se pode fazer, porque é com experiência também que se ganha nível, é testar, a jogar, a experimentar. Diz. Tenho aqui uma curiosidade, visto deste processo todo e mesmo da forma como tu vais falando um pouco de como é o teu processo a pensar como é que tu vais abordar um jogo na parte mais competitiva. Lembro-me um pouco, às vezes, um bocadinho diferente, mas o processo que se faz com jogadores que geralmente gostam muito de Nuzlocke. Acaba por ser uma dificuldade acrescida do Pokémon, com umas rules assim mais restritas, mas parece-me que esse tipo de pensamento acaba por ser sempre diferente, porque lá está, é o Pokémon base, não é no formato 2v2, mas se calhar muitas das coisas que tens em consideração dentro de um jogo, num torneio, numa disputa, acaba por ser às vezes idêntica àquilo que tu tens que fazer num Nuzlocke por estares mais restrito, e qualquer erro que tu faças vai ser castigado. Achas que esse tipo de formatos são benéficos também para quem quer ir para competitivo, se calhar uma transição ainda mais fácil? Como é que tu próprio vês, se tens curiosidade, se já jogaste alguma vez dentro deste set rules, se é algo que tu gostas, ou se simplesmente preferes investir o teu tempo de outra forma dentro do Pokémon? Ou no fundo achas que há espaço, ou gostavas que houvesse mais coisas dentro deste género, que a mesma própria Pokémon Company e a Game Freak pusessem isto dentro do jogo de alguma forma, para quem quer um desafio extra, e se calhar para fazer essa transição se calhar um bocadinho mais fácil mesmo para novos jogadores, primeiro ter um contacto mais casual e depois se calhar para conseguir fazer a outra transição, o Nuzlocke se calhar acaba por ser melhor, diria eu, apesar de ser um bocadinho mais difícil, mas lá está, com esse próprio desafio começas a pensar mais facilmente no que é que fizeste de errado. Eu pelo menos vejo muitas das coisas assim, é com essas barreiras e com os erros que nós vamos aprendendo, e tu próprio também com esta sensação e com os erros que tu fazes também acho que aprendes. Mas como é que tu vês o panorama geral deste Nuzlocke? Achas que é mesmo uma boa forma de abordagem ao jogo? Sim, é fantástico, porque eu até reparo quando vejo alguém a fazer Nuzlocke, muita da preparação que se faz é semelhante à preparação que nós fazemos contra equipas comuns do formato. Se queremos dar-lhe a forma como pressupõe os EVs de um Pokémon para aguentar um certo ataque, por exemplo, o Pokémon Challenges, eu vejo que ele faz muitas coisas que nós também fazemos, e acho que é sem dúvida uma excelente forma de começarem a ambientar esse contexto mais competitivo. Eu gosto muito do conceito. E eu tentei muito gostava muito de ter feito quando fazia streams. O problema é que, como a minha audiência era muito mais competitiva, eles não se interessavam nada. Então, sempre que eu tentava fazer um Nuzlocke, não tinha visualizações nenhumas. E também estar a fazer sozinho, acabo por preferir estar a praticar para um torneio. Por isso, não tenho tido muitas oportunidades de tentar eu fazer Nuzlockes. Mas gosto muito não foi por não gostar, já tentei, já tentava quando tinha a fazer streams, não tinha visualizações nenhumas, ninguém queria muito saber daquilo, mas gosto muito e acho que é muito interessante. Obviamente tem muitas diferenças, até porque normalmente o Nuzlocke é singles quase a run inteira. Então tem logo essa diferença aí, mas há sem dúvida paralelos, e que se querem começar competitivo, se já fizeram Nuzlockes, já vão ter alguma vantagem se calhar a entrar, e se não fizeram, se calhar fazerem era uma boa forma de começarem a ambientar. Só uma questão, desculpa, acabei por não responder à questão do breeding da preparação das equipas. Agora, honestamente, é o mais fácil de se conseguir. O único problema, estava tudo perfeito, até terem introduzido as Dynamax Adventures e os lendários, o Calyrex também, porque a forma de os capturar é ridícula. E fazer, para comparação, não é? Eu para apanhar uma Lunala que queria ter como opção para o Mundial e que usei no Battle Stadium, nós precisamos
nós queremos sempre ter 0 ou 1 de ataque nos Special Attackers, porque a nível 50 é igual, 0 e 1. Então, porque lá está, Foul Play e Confusion são situações que acontecem muito, e para quem não sabe, Foul Play utiliza o ataque do alvo, ou seja, se eu tiver a levar com Foul Play, convém eu ter menos ataque para levar com menos dano. E Confusion também é um ataque, um auto-ataque que utiliza o nosso próprio stat de ataque para calcular o dano. Por isso, como Pokémon que não usam o dano físico, nós tentamos sempre pôr 0 ou 1 no ataque. E para eu conseguir uma Lunala com 0 ou 1, demorei menos de uma hora, nem isso. Se calhar menos de meia hora mesmo. Foi só fazer reset até encontrar-na, porque é acho que é uma senhora que nos dá no DLC, dá-nos um Cosmog. Então foi só gravar à frente da senhora e estar ali a fazer reset até me aparecer apareceu-me um com 1 de ataque. E foi no instante. Enquanto que, para Dynamax Adventures, quando eu queria um lendário com 0 ou 1, tinha de estar a fazer uma Dynamax Adventure inteira para apanhar um, que depois de certeza que não ia ter o 0 ou 1 logo. Então tinha de estar ali a fazer imensas Dynamax Adventures. Por um lado, até ia farmando, né, os items, como é que é, os do DLC, porque já tens os candies, tens os... até já estamos a me esquecer. São tantos nomes, por acaso. Acho que é Dynamite Ore. Estás ali a farmar a Ore e a ganhar a ocorrência, mas pronto, é demasiado tempo. E o que eu acho que uma ideia que eu pensava, até assumi na altura, quando anunciaram isso, que ia haver, é que quando encontras pela primeira vez o lendário, ele ia estar tipo numa caverna se o derrotares, se não o apanhares. Ele está numa caverna à espera. Então aí podias tipo ir para essa caverna, gravar à frente dele e estar a fazer o reset. E não compreendo porque é que não foi assim, não é? Porque já o encontramos. Agora, se já o encontramos, ele não vai fugir outra vez para sabe-se lá onde. Podia ir para aquela caverna, acho que fazia sentido. E fazia tudo muito mais fácil, porque depois nós podemos só, com o que farmamos, comprar Experience Candies, ou então arranjar Experience Candies das raids, e pôr o Pokémon no instante a nível 100, depois usar as Bottle Caps que apanhamos das raids para aumentar os IVs dos outros status que não são o ataque, e já está tudo no instante resolvido. Por isso é que estava tão perto, né? Estava tão perto de conseguir algo perfeito, e foi horrível. Depois Calyrex tem toda uma cutscene enorme entre cada captura, então outra vez o mesmo problema. Então porque Calyrex e a maior parte dos lendários eram muito chatos de arranjar, e por isso acabou por ser mais difícil. Se eram físicos era facílimo, porque pronto, isso não precisamos os IVs podem até ser todos horríveis, fazemos bottle cap em tudo, porque não está a preocupação com o special attack, mas com os special attackers há sempre esse problema. E depois também há a questão dos trick rooms, porque no trick room nós queremos ter menos speed, então há muita gente que vai buscar os 0 de speed, e eu por acaso só tive de fazer isso num Pokémon em que era com breathing, então breathing é mais fácil. Breathing é fácil, breathing estava top, aquilo da primeira, enquanto não chegou o último DLC, arranjar os nossos Pokémon estava espetacular. Aliás, eu tive um grande desafio, porque eu fiquei em segundo lugar na Austrália, no internacional, com uma equipa que tinha Gourgeist, e Gourgeist tem 4 formas, e eu queria usar a Super, e a questão da Super é que é um encounter de 1%, e não vem em raids, é 1% wild. Então o que eu tinha de fazer era encontrar um Pumpkaboo wild, e eles não dizem lá, nós temos de apanhar e depois ver qual é que é o verso do tamanho. Então apanhamos o Pumpkaboo, tenho de andar ali à procura de um Pumpkaboo com IVs horríveis, né, porque é na wild, e depois estar a fazer chain breathing, né, de um Pumpkaboo horrível com tipo uma Gourgeist ou um Dito com bons IVs. Eu arranjei uma Gourgeist numa raid, e já agora tem de ser a fêmea, tem de ser o Super, não pode ser a outra, então tenho de usar a fêmea Super, e estar ali sempre a fazer até encontrar. Eu para arranjar essa Gourgeist foi horrível, e depois eu queria 0 IVs no speed, porque era trick room. Então essa Gourgeist, eu tive sorte que era física, foi horrível. E outro que também foi bastante chato foi uma Jellicent com Strength Sap com 0 IV de ataque e 0 de speed. Precisava dos dois, porque é special e era trick room, então precisava de 0 no ataque e 0 na speed, e tinha de fazer Strength Sap a partir de um Drifblim, e o Drifblim tinha de ser macho e a Jellicent fêmea. Esse também foi complicado, mas em comparação, mesmo assim, em comparação com os lendários, foi fácil.
Pronto, então basicamente temos aqui, meus amigos, como é que vamos entrar para o competitivo? Façam nas locks e treinem Shiny Hunting, que vão lá chegar e vão tirar mais de metade do processo, já está intrínseco, já está na vossa cabeça e fica muito mais fácil. Eu por acaso, quando estavas a falar, ia tocar em 2 pontos e eu já volto aqui. Lá está, eu não tenho muito conhecimento sobre o Sword and Shield, porque esta gênia anterior foi se calhar as que eu menos joguei. Na altura não conseguia jogar e não joguei. Daí para trás, a que joguei menos depois foi a XY. Também na altura não consegui. Mas pronto, mas o resto joguei tudo e eu lá está, tinha esta visão e não tinha este conhecimento que era fácil tu conseguires dar neste momento boost aos IVs que tens. Eu ia mesmo tocar nesse ponto, acho que o mais difícil, porque tu já jogas, já é o que tu, Eduardo, estás a dizer, é fácil já tens o conhecimento do jogo, já tens o conhecimento dos Pokémon, dos ataques, fraquezas, isso tudo já está lá. Acho que o mais difícil para quem não está no competitivo seria mesmo perceber os IVs e os IVs que tem que colocar. Cada vez mais recentemente tem sido mais fácil nós olhar para o Pokémon e perceber os IVs e os IVs que eles têm e como é que os podemos manipular. Agora, o que eu não sabia era mesmo isto, que nos mais recentes era possível dar este boost aos IVs sem andar atrás de breeding, porque lá está, eu era daqueles que era breeding atrás de breeding para tirar o Pokémon com o IV que eu queria, para depois andar com ele às costas para treinar os EVs necessários. Mas lá acho que é mesmo este ponto que isto não está tão implícito no jogo, acho que cada vez mais tem vindo a estar, mas não está tão implícito no jogo esta percepção da importância dos IVs e dos EVs que têm no mundo competitivo. E eu acho que é mesmo isso, e que isto é que pode ser às vezes o mais difícil, dar aquele mindset de ok, agora tenho que olhar não só para os status em si, mas aquilo que está por trás dos status e que faz os status estarem no nível que estão e que me permitem fazer este tipo de jogadas. E agora, tocando naquilo que estás a dizer, quero-te perguntar, baseado também neste processo que o Bernardo falou, que é, ou seja, o teu processo acaba por ser fazer o jogo mais rápido possível e depois ires à procura daqueles Pokémon específicos para os treinares da forma específica como tu queres para a equipa. Isto é algo que te demora muito e muito tempo. Mais ou menos. É assim, nós passamos mais tempo a testar no showdown, no simulador. Uhum. E depois mais fazemos um ataque mais direto, não é o que queremos ir buscar no jogo. Sim. Já sabemos o que é que queremos ir, então perdemos menos tempo. Mas, por exemplo, uma coisa que fazemos muito, eu no Sword and Shield fiz logo, foi quando saiu, era novo, era divertido, juntávamos com os amigos em calls e íamos às raids de Dynamax e farmávamos imensas coisas ali. Logo aí farmámos as bottle caps para os IVs, experience candies, montes de coisas, havia montes de cenas importantes que para o breeding, para treinar um Pokémon e tudo, que tínhamos a partir dessas redes. E acho que logo aí ganhei logo uma vantagem que me durou toda a época Sword and Shield, que era muito mais fácil. Sempre foi muito fácil para mim conseguir pôr os meus Pokémon prontos para a batalha. Aliás, às vezes eu chegava nem sequer sabia se queria usar o Pokémon e menos de uma hora depois já o tinha pronto no jogo. Porque é mesmo muito rápido, especialmente se fizermos esse farm. O que demora é fazer esse farm no início, mas até é divertido. Estamos ali na raid, foi novidade, né? Estamos ali a fazer raid atrás de raid atrás de raid. E quando damos conta já temos imensa coisa no jogo. Depois também ajudou muito quando foi com os lendários, pronto, como eu estava a dizer, apesar de ter sido uma seca, ao apanhá-los acumulei muita daquela ocorrência e dá para fazer troca dessa ore por candies de experience. Então aí logo ia buscar imenso para pôr logo a nível 100 e fazer o battle cap também, porque o battle cap só se pode fazer a nível 100. Então pronto, logo aí acho que esse processo ficou logo facilitado por causa desse mês ou 2 meses que passei
a divertir-me com os meus amigos, depois íamos falando de outras coisas, estávamos ali a conviver, né? Enquanto falávamos sobre a vida, estávamos a fazer raids. E fizemos isso tanto no início de Sword and Shield como foi com os lendários, com os Dynamax raids. Agora, Por isso- tinha uma curiosidade, já que tens este processo todo e tens que andar muito a formar e a fazer várias raids, e mesmo nos jogos anteriores teres que andar consistentemente a fazer resets e a apanhar, encontrar muitos Pokémons. Eu gostava de perguntar qual é que é o teu shiny assim de eleição que deve ter encontrado já atualmente, que tu tens guardado na tua coleção, mesmo que não seja essencialmente bom para competitivo, mas que tu tens ali um carinho especial por ele. Olha, eu, por exemplo, o Centiskorch que uso para chocar os ovos no Sword and Shield é um shiny com Flame Body, que apareceu-me assim do nada. Então, pronto, o que eu uso para aquecer os ovos é um Centiskorch shiny. Acho que esse é engraçado porque foi mesmo. Eu estava a fazer esses farms das raids e apareceu o Centiskorch e era Flame Body. E pronto, olha. Então agora anda a correr de um lado para o outro com o Centiskorch shiny atrás de mim. Então, pronto, acho que esse é especial. Ajudou-me a. Todos os Pokémon que foram breedable, menos o Rillaboom que eu usei no Mundial, ou seja, o Incineroar e o Gastrodon, o ovo chocou com esse Centiskorch, por isso ele também teve essa participação no Mundial. Acho que ele foi a estrelinha da sorte. Vamos ver bem a situação. Ele é que fazia ali o Shining e brilhar. Foi a que deu. Mas por acaso, Bernardo, já agora tocas, já que tocaste nisso também, surge aqui uma curiosidade e se calhar põe para nós os três. Seja no competitivo ou não, ou melhor, ou Eduardo, faço a pergunta de duas formas, por curiosidade. A primeira, que seria para nós todos, seria se calhar o Pokémon preferido, aquele que, se estiver no jogo, qualquer um de nós vai atrás dele e vai buscar. E a segunda pergunta, que seria só para o Eduardo, tens algum Pokémon que, se estiver disponível, com os ataques, ou seja, porque eles às vezes de geração para geração retiram aquele ataque, ou ele já não aprende, ou seja por TMs que na altura, ou por as Technical Records, que já pode não aprender. Mas imaginando no mundo ideal que ele poderia aprender o que inicialmente, ou todos os sets que já pôde ter aprendido, existe algum Pokémon que, se existir numa geração, tu gostavas de o ter sempre na tua equipa? Se calhar deixa-te essa pergunta primeiro e depois fazemos a brincadeira os três a seguir. Ok. Agora assim de repente não sei, eu acho que alguns que vão fazendo falta, alguns Pokémon que eu se calhar usava noutras gerações e que agora já não estão ou não aprendem um específico ataque que era importante, mas assim de repente não me estou a lembrar de nenhum. Sei que há alguns, sei que houve o efeito contrário, por exemplo o Stomping Tantrum adicionado ao Metagross fez o Metagross muito mais forte e eu usei durante a época toda na altura. Mas não estou a ver assim. Já sei, houve um que me fez falta, já sei um, que era Gravity Fini. Gravity Tapu Fini com Primal Groudon, por exemplo, ou com Groudon em geral. Eu em Sword and Shield não pude usar essa combinação porque Fini já não aprende Gravity, e foi logo uma combinação que eu gostava de ter usado. E Gravity também no Bronzong, que também não tem Gravity, e pensei em usar mesmo em formatos sem o Groudon. Por exemplo, o Gravity Bronzong com Mudsdale foi algo que eu considerei e que se calhar se houvesse eu teria usado, mas acho que não tem assim um apego especial por ataques, enquanto que a Pokémon que eu tento sempre usar, por exemplo, Tapu Fini é um que eu uso muito, usei em todos os mundiais de Sun and Moon, nos 3 a que fui tinha Tapu Fini. Acho que esse é um que a nível competitivo eu tento sempre usar. Este ano não achei bom o suficiente, por isso não usei, mas quando há disponível eu uso. E agora lá está o Pokémon preferido até o momento. Bernardo, se calhar tu primeiro. Oh pá, meu caro, isto é muito complicado, pá. Não tenho, a minha questão é, eu tenho vários Pokémons que gosto muito. Pá, o Charizard acho que é aquele gritante que, pronto, mas acho que é aquele que quase toda a gente gosta, ou tem um apego especial, especialmente quem jogou desde a primeira geração. Mas pegando-se cá na questão da primeira geração, eu tenho um fascínio muito grande por Pokémons do tipo dragão. Sempre gostei muito do Dragon Type.
E eu acho que se calhar aquilo que eu tenho mais um apego e que eu posso que eu tivesse que dizer que é um favorito, eu ia pôr o Dragonite. Eu cheguei ao ponto de o Pokémon que eu mais joguei de todo, sempre tenho mais horas, foi o Pokémon Silver. Perdi a noção do tempo que passei lá. E eu lembro-me que na minha cabeça eu tipo era um miúdo que se calhar com 12 e depois na minha cabeça que eu tinha que passar a Pokémon League com a mesma equipa com o Lance. Então repliquei a equipa dele para ir lutar contra ele e derrotá-lo com isso. Então pronto, eu tinha 3 Dragonites na minha equipa por alguma razão. Por esse sentido, acho que tem um pego ao Pokémon que eu também não sei explicar. Gostei muito do design e depois aquela fascínio pelos dragões foi que me apegou e que me fez, se calhar, escolhê-lo como meu favorito, I guess. Eduardo. É assim, o meu é uma Desdel. A minha primeira palavra como pessoa foi cavalo. Eu adorava cavalos quando era miúdo. Agora, pronto, já não tenho assim tanto esse interesse, mas gosto de Pokémon com esse design. Portanto, pronto, acabei por ganhar o Mundial com o Calyrex Shadow Rider e o Mudsdale também foi importante para mim em 2017. Ganhei um regional com o Mudsdale, fiquei em segundo no outro. Passei o primeiro dia do Mundial com o Mudsdale e quase que passei à fase final com ele também. E pronto, já desde o início que eu gostava do design e comprometi-me a usar e usei a época toda a Mudsdale muito por causa disso, mas também porque eu acabei por gostar muito da equipa em que eu tinha. Então tendo essa dualidade de competitivo e mais casual de Mudsdale, acaba por fazê-lo especial para mim. Então para mim é o Mudsdale. Basicamente, o que eu concluí daqui é que eu sou o único bias daqui. Eu sou o único que vai para um mítico. Acho que Opa, eu por acaso é o Darkrai. Opa, o design quando ele apareceu também foi daqueles. É muito bom. Que eu gostei muito e apeguei. Sou sincero, sempre que ele aparece em qualquer coisa, o meu objetivo é buscá-lo. Mas depois eu sou o gajo que quer jogar. Recuso-me a usar lendários na minha run. Lendários míticos. Recuso-me a usar porque, não sei, parece-me que depois torna-se demasiado fácil. E eu recuso-me a usar. Gosto de ter esse achievement de, fui buscá-lo, fui primeiro, mas depois recuso-me a usá-los. Eu, basicamente eles também só os tenho tipo na box, eu não gosto de usar casualmente. Aliás, eu quando vou jogar um novo jogo de Pokémon, a minha regra é simples, a minha equipa tem que se basear sempre com 6 Pokémons novos da região para eu experimentar e para ver também como é que estão os novos Pokémons, novos moves, mesmo como é a experiência da nova geração em si, porque acho que depois acabava por ter uma equipa repleta se calhar com o starter, porque pronto, o starter é quase sempre fixo nas runs, mas depois ia buscar os Pokémons todos que eu mais gosto e depois ia reparar e depois, olha, eu não joguei com Pokémon nenhum, eu tive quase o mesmo feel que tive em algumas gerações anteriores. Então para mim é as duas regras, é lendários, é apanhar, pôr na box e depois se eu quiser no post-game brincar um bocado com eles, sure, mas na run normalmente para passar o jogo, Pokémons novos e está a andar. Entrando só agora aqui mais na reta final, Eduardo, eu vou-te perguntar isto, lá está, muito também por quem nos possa saber, curiosidades, eu sei que já fomos falando nisto, mas lá está, como é que é visto ainda o competitivo Pokémon, principalmente aqui em Portugal, e não é, ou seja, é algo que ainda tem crescido, é algo que ainda existe, é algo que se foi perdendo. Como é que é uma season de uma pessoa que quer entrar no competitivo? Tu próprio já disseste que há regionais que devem passar para ganhar pontos, mas como é que este processo é feito? E depois como é que todos estes pontos funcionam? Isto para quem, lá está, não conhece nada do competitivo e possa começar a ter algum tipo de conhecimento. Claro, então é assim, primeiro, em geral, tipo, é um jogo com muita aderência, só que, assim, se tirarmos de contexto, mas pusermos no contexto de que Pokémon é a maior franchise do mundo, então ninguém joga, basicamente, porque a quantidade de pessoas que joga Pokémon e gosta de Pokémon e não joga competitivo é enorme, é uma quantidade enorme, e então, pronto, às vezes chega a ser um bocado... É triste saber que temos potencial para mais e por alguma razão existe uma barreira que não está a deixar a evolução, mas tem evoluído e sentiu-se muito em Sword and Shield até, a quantidade de jogadores que começamos a ter em torneios. Então acho que isso também tem sido
pronto, vai sempre evoluindo, claro que com jogos novos, especialmente com a Switch, em que muita gente tem a Switch por outros jogos, enquanto que, por exemplo, a Nintendo DS era mais rara, era uma console muito mais niche comparativamente à Switch. Acho que vai ser muito mais fácil para pessoas de fora também se juntarem ao jogo. Pronto, e a forma como funciona a competitiva é muito à volta de 3 níveis diferentes de torneio. Temos os locais, e mesmo os locais têm 2 níveis diferentes, há o Premier Challenge e o Mid-Season Showdown, e eles dão pontos para a qualificação para o Mundial. E os locais temos bastantes em Portugal. Ok. Aliás, tivemos já, tanto eu como o meu amigo Guilherme, mesmo sem contar pontos do lado de fora, conseguimos sempre pelo menos o convite base só com pontos, o equivalente ao convite base só com pontos dos torneios de cá, por isso há suficientes para nos qualificarmos só com torneios locais, sendo que até dá para partilhar esses pontos, porque tanto eu como o Guilherme, indo aos mesmos torneios, conseguimos nos qualificar para o Mundial só com locais, por exemplo. Depois temos os regionais dão um bocadinho mais de pontos e já têm prémios em dinheiro. Também há specials, que são equivalentes a regionais em termos de pontos, mas que não dão dinheiro por motivos legais do país onde são organizados. Há certos países que não deixam essa... não deixam que exista prémios em dinheiro para torneios em que se paga para entrar, então não é permitido, e para esses eles fazem specials, os chamados specials, mas em termos de pontos para qualificação para o Mundial são exatamente iguais. São, em termos comparativamente aos locais, são 4 ou 5 vezes mais valiosos em termos de pontos. E depois temos os internacionais. Os internacionais há 4 por ano, um em cada continente principal do meio internacional, porque o meio internacional não inclui Japão, Coreia, nem muitos países da Ásia. Então, ou seja, acaba por só haver internacionais na Europa. Há um na Europa, um na Austrália, um na América Latina e outro na América do Norte. Mas esse também é por convite ou São qualificação? todos abertos a toda a gente, qualquer pessoa pode entrar. O único torneio que é por convite é o Mundial. O resto toda a gente pode entrar. O que acontece é que, obviamente fazer a viagem de um continente para o outro sai muito caro, e há apenas jogadores, o top X, o top 4 cada região recebe a viagem paga, e o top 8 recebe $1,000 de compensação para a viagem. Se quiserem ir para estarem a atrair jogadores de alto nível para os torneios e fazer o torneio mais apelativo. interessante, apelativo. Sim. Por isso, eles têm esse sistema. E o objetivo é, normalmente, há 2 níveis de convite. Há o convite base, dia 1, em que se tem acesso ao primeiro dia de competição, e há um certo número de pontos todos os anos, vai sendo diferente. Normalmente é o mesmo, mas às vezes varia. Cá na Europa é 300 pontos. Para terem uma referência, ganhar um Mid-Season Showdown, que é o local maior, são 50 pontos normalmente. Ganhar um regional são 200. Normalmente é preciso 300 para se qualificarem, sendo que há muitos torneios locais. Por isso, por exemplo, se ganham uns 6 torneios locais, já têm convite pago. Isto é sem não convite pago, convite normal. Dia 1. Okay. Só com os mid-seasons, sem contar com os Premier Challenges, sem contar que só vão a 6, não vão a mais, o ano inteiro. Por isso, só com 6, se os ganharem todos, até conseguem o convite só com mid-seasons. É bastante acessível, sejamos honestos. Sim. Há bastantes opções para se conseguir qualificar e para ter acesso a outro panorama. Exato. Mas... E depois isto sem ir a regionais, sem nada. E depois podem sempre ir a um regional ou um internacional. Até porque na Europa é mais barato viajar comparativamente a outros continentes, então aproveitar se calhar para irem assim a esses torneios e ganhar mais pontos. Então 300 é a base, depois vai-se ao Mundial, joga-se o dia 1. Depois há o dia 2. Dia 2 também tem 2 opções. Há o top, na Europa é top 16. Os top 16 jogadores da Europa têm acesso ao segundo dia de competição direto e a viagem paga este dia para o Mundial. Enquanto que depois do 16º ao 24º têm acesso ao dia 2 sem viagem paga. Isso foi uma coisa nova que introduziram este ano. No resto dos continentes é top 8 em vez de top 16. E depois são até ao 12º que recebe o dia 2 sem viagem paga. Porque a Europa tem muito mais densidade populacional, então eles fazem mais convites para a Europa.
é esse o sistema, assim, muito basicamente é esse o método de qualificação, e o Mundial é o torneio principal, não é? O que toda a gente, o que atrai mais atenção e o principal que toda a gente trabalha para lá chegar, e depois possivelmente ganhar, e é essa a nossa época. Podem até jogar só para ganhar experiência, é sempre divertido, a experiência de estar com os outros é sempre a parte das partes mais importantes, se não a mais importante. Por isso, mesmo sem se qualificarem para o Mundial, vale sempre a pena ir, e seja ao Mundial ou outros torneios. Tenho amigos que já foram ao Mundial, muitos amigos vão ao Mundial sem terem convite, só para verem, para passarem pela experiência. E é isso, é esse o nosso sistema. Eu queria-te só deixar uma última pergunta, tendo em conta aquilo que também foste dizendo um pouco aqui do panorama, e de achares que há uma barreira assim de atrair mais o público casual para ir para o competitivo do jogo. Achas que há necessidade, por exemplo, de aproveitar melhor, neste caso, as plataformas do YouTube, Twitch e afins, para produzir conteúdo mais focado em competitivo? Eu notei, por acaso, uma atenção maior nesta parte do Pokémon, quando o Wolf começou a fazer uma aposta maior no canal dele, começou a surgir, a falar-se um pouco mais do competitivo de Pokémon, e houve mais interesse, e o pessoal foi começando a descobrir o Pokémon Showdown, foi começando a ver mais umas coisas. Acho que o Pokémon Challenge, apesar de estar muito focado no Nuzlocke, acho que também ajudou um bocadinho, depois com a interação dele com o Wolf, acho que também gerou ali alguma ajuda. Ou seja, este tipo de criação de conteúdo, ao mostrar-se se calhar com malta mais casual, que já faz conteúdo, porque Pokémon no geral, como tu dizes, é enorme, é a maior franquia que existe no mundo, e já há muito conteúdo a ser produzido à volta de Pokémon. Achas que há necessidade deste tipo de criação de conteúdo para conseguir ajudar a mostrar se calhar ao player mais casual que existe este formato, e que não é assim tão complexo quanto as pessoas acham? Não só isso, como o próprio, se calhar, a organização dos torneios em si, não num panorama de regras e de funcionamento do torneio em si, mas numa questão de estrutura, se calhar, de exposição, e de fazer as coisas um bocadinho mais espetáculo, por assim dizer. Eu adoro muito os esportes no seu geral, seja qual jogo for. Eu gosto sempre de espreitar um pouco de todos, para ver um bocadinho e para ver como é que está nesse aspecto. E as duas referências maiores que temos em termos de esportes são, por ser sempre, League of Legends e o CS, mesmo a nível internacional. Acho que são os que têm a maior estrutura e acabam por ter mais visibilidade. E eu acho que uma das grandes razões por isso é, lá está, não só esta questão de haver já muito conteúdo nestas plataformas, viradas mais também para o competitivo, como também para o casual, há espaço para os dois, mas também com a própria estrutura da transmissão, teres uma coisa assim muito mais profissionalizada e ao mesmo tempo uma componente mais entertaining, para ter ali uns 2 pontos. Achas que isto são 2 fatores que é necessário para crescer a comunidade Pokémon em termos de competitivo? Ou achas que há outro tipo de barreira que ainda está para os jogadores? Não, acho que essas são as principais. Eu acho que a nível de criação de conteúdo, estamos bem. Obviamente pode estar sempre melhor, mas o Wolf está-nos a representar muito bem, apesar de ele não se focar assim tanto no competitivo, muito por decisão própria também. Não é assim tão complexo o conteúdo que ele faz, mas o que ele faz é muito bom e introduz muita gente, por isso acho que o que ele está a fazer ajuda muito. Obviamente era bom termos mais gente, e pronto, há sempre motivos para tentar melhor, mas acho que a esse nível até estamos relativamente bem. Acho que mais preocupante às vezes é também esse que falaste da publicidade interna pelo próprio Pokémon, que eu acho que eles próprios estão um bocado condicionados pela Nintendo, em que a Nintendo sempre foi muito contra a oficialização da competição, e limitam muito essas opções. Eu acho que está uma guerra, não é? Esta é especulação, obviamente, mas acho que há uma guerra entre a Pokémon e a Nintendo, que obviamente a Nintendo tem uma boa parte das ações da Pokémon, e eles querem, por um lado, fazer a competição porque está na natureza do jogo, não é? Mas por outro, temos ali a Nintendo a puxar para baixo e dizer, não queremos. Então, por essa razão, eu acho que acaba por ser limitado. E por outro lado também está aquela mentalidade que é de que eles só jogam, a parte competitiva é quase só para perder dinheiro, eles não ganham nada com aquilo. Então acho que a mentalidade mais capitalista acaba por arruinar um bocado o crescimento que podemos ter. E às vezes nem é uma questão de capitalismo, não, é mais não compreender bem o mérito da publicidade e não quererem ir por essa vertente.
porque acho que já têm, eles querem a cena deles, não querem estar relacionados com marcas e todo esse mundo das corporações e por se quererem afastar, por exemplo, eles não nos deixam usar camisolas com publicidade nas streams. Por um lado, por uma mentalidade mais fechada, é bom porque recebemos montes de t-shirts grátis. Sempre que vamos à stream, eles dão-nos t-shirts para cobrir as que nós temos. Então, e nós já temos, então já é conhecimento geral que quando vamos para um torneio levamos sempre uma camisola com marca. Quando vamos para a stream é t-shirt grátis. Usar camisolas lisas é atirar, não se está a ir bem, não está aí preparado. Então eu agora tenho muitos t-shirts por aí da Play Pokémon por causa disso. Mas pronto, isso obviamente ajuda-nos, é fixe ter estes shirts, mas é mau porque não podemos elevar o nosso panorama por não termos publicidades e empresas a apostar no Pokémon porque não podemos publicitar nada. É que logo aí mostra a perspectiva deles. Mesmo próprias equipas de organizações e afins também limita-te um pouco nesse sentido, porque elas depois geralmente estão sempre agregadas à publicidade para também se conseguir sustentar, e acredito que isso também seja um entrave. Exatamente. Lá está, para finalizar isto, para finalizarmos esta conversa, lá está, tempos, e senão ficava aqui eternamente. Fazia aqui uma pergunta de regresso um bocadinho ao passado, se calhar lá está para os 3, e que fará depois ponto para uma pergunta que eu tenho a seguir, que é: como é que começou todo este teu interesse em Pokémon? Ou seja, tu és bastante jovem, mas este interesse já começou mesmo pelo próprio anime, pelos próprios desenhos animados. Ganhaste interesse e espera ao jogo e pegaste nisso. Se já foi por teres amigos que já tinham um jogo e foi por aí, outras formas. Bernardo, para ti também, como é óbvio. Também lá está, fazermos aqui a participação um bocadinho de todos. Mas se calhar começava por ti, Eduardo. Como é que começou esta paixão? Eu era tão novo que honestamente ainda não tenho a certeza se foi com o anime, se foi com o jogo, se o que é que foi. Só sei que toda a minha existência esteve quase presente. Okay. Eu sei que houve um momento importante que foi uns primos meus arranjaram-me um Game Boy Color com o Crystal, e eu na altura joguei isso imenso. Joguei imenso aí, foi logo uma ponte importante porque ao jogar fiquei logo com o bichinho. Mas lembro-me que também via o anime. Aliás, eu tenho brinquedos aqui que eles têm lá a data marcada, não é? E tem datas, tenho coisas colecionáveis que são de 1999. Então eu por essa altura já andava por aí, interessava-me tudo que era de Pokémon eu gostava, e acho que foi muito por aí também o facto de estar muito na moda na altura. Havia muita gente com quem jogar também, e acho que isso foi como começou tudo. Não sei exatamente qual deles veio primeiro, se foi o avô galinha, mas sei que foi um deles. Eu por acaso estou-me a rir, eu já digo porque estava-me a rir quando disseste isso do Pokémon Crystal, porque lá está, eu apanhei Pokémon muito, muito nos inícios, acompanhava e gostava, já imaginava as brincadeiras, eu e o meu irmão. Imagina, tu logo nos pacotes de batatas fritas, bolicaus, etc. Tinhas os Tazos e eu e o meu irmão já brincávamos com os Tazos, com base naquilo que víamos nos animes. E depois tinha colegas meus que tinham a Game Boy e jogavam o Red e o Blue, e eu só via. E a minha primeira interação com o jogo do Pokémon mesmo foi com o Crystal. Curiosamente, também foi com o Crystal, em que a história é engraçada. Lá está, outros tempos que hoje em dia era, se calhar não é tão fácil ver isto. Em que eu ia cortar o cabelo e estava o miúdo, estava cá de férias, acho que era francês, estava cá de férias, e estava no mesmo espaço que eu à espera, e nisto ele é chamado, o pai dele estava lá a cortar, ele não queria deixar a consola, e então pega para a mão e joga tudo, e eu, o que é que eu faço com isto? E então tive a minha primeira interação com o Pokémon, e foi com o Pokémon Crystal. Andei ali um bocadito, apanhei 1 ou 2 Pokémons, nem sabia o que é que havia de fazer mais, não sabia para onde é que havia de ir, e na promessa que ele também não estava em inglês,
E perdi-me assim um bocadinho, mas foi eu, por acaso, também assim comecei e curiosamente também foi com o Cristo. Engraçado. Epá, eu também foi um bocado, é um bocado como a Eduardo, eu já não lembro bem se foi primeiro com o anime, se foi com o jogo. Eu lembro perfeitamente de ser miúdo e acordar cedíssimo, como é óbvio, para ver os desenhos animados, e o Pokémon era um deles de eleição, como era óbvio. Aliás, eu era daqueles que ficava chateadíssimo se adormecesse tipo uns minutos e já perdesse o Pokémon, já ficava Também, eu chateado o também. resto do dia. Era uma sensação horrível. Mas eu acredito e acho que quero arriscar que tenha sido mesmo pelo jogo, que eu lembro que a minha mãe na altura fazia babysitting a uns miúdos e eu lembro de ir com ela algumas vezes, que a patroa dela deixava na boa de eu ir com ela. E lembro dele ter um Game Boy Color e ter lá o Pokémon. Já não lembro se era o Red, se era o Blue. Eu lembro de ter jogado um bocadinho e depois, eventualmente, no Natal, eu sei que ofereceram-me o meu primeiro Game Boy Color. E lembro de ter jogado o Blue bastante tempo e ter sido assim a primeira experiência com o Pokémon. Depois deram-me o Silver e o Silver foi a loucura. Mas acho que tenha sido por isso. Tenha sido Eu lá está. nessa altura de ir lá experimentar um bocadito nesse Game Boy, ter lá ficado umas horas e também ter o rapaz que era um bocadinho mais velho também me estava a ajudar um bocadinho, olha, se calhar faz assim, faz assado, se calhar tem atenção a isto e aquilo. Então acho que foi a minha introdução ao Pokémon, foi isso. Se não foi isso, de certeza que foi um dia de manhã num dos desenhos animados prediletos da televisão. Olha, estou-me a rir, mas lá está. Meu primeiro Pokémon que tive foi agora com o remake do Brilliant e do Diamond e do Pearl. Foi com esses remakes meus, porque o resto só jogava em consolas emprestadas ou de alguns colegas meus. Ou Epá, emuladores, foi tudo. ou Pokémon Showdown, porque o resto não tinha. Não tinha as Nintendos para jogar. Mas o ponto que eu agora queria fazer para terminarmos. O que é que esperas deste próximo Scarlet e Violet? Epá, acho que é sempre interessante. Eu gosto sempre quando há jogos novos e descobrir como é que funcionam as novas mecânicas, inovar é sempre o início de um jogo é sempre super interessante para mim, seja pelo fator casual, seja pelo fator competitivo. Os dois fascinam. Ok. Então estou muito empolgado para ver o que é que vai sair. Pois, Acho que a mecânica vai ser interessante, a de Terrestrializing. Vamos ver. pois porque tu agora estás tipo estás em pausa, por assim dizer, não é? Nós vamos ter torneios em janeiro e eu, pronto, como já tenho o convite para o Mundial, embora seja dia 1, não sei se vou estar a investir muito esta época, já que já atingi o meu grande objetivo, então agora nem sei mais o que fazer, honestamente. Então vou mais devagarinho, acho eu. Vamos ver. Pronto, e acho que acho que terminamos assim. Um campeão que há de estar aí agora no Japão É. para o próximo Mundial. Obviamente nós só te podemos desejar boa sorte e Obrigado. continues aí. Epá, não é boa sorte. Acho que é ao contrário que se dá azar. Parte uma perna. É. Pensei que isso era só no teatro, no cinema, mas pronto, acho Epá, que isso também funciona para os. já é universal. Mas sim, obviamente que todos nós gostamos quando vimos um compatriota a vencer lá fora, seja em que desporto for, ou esporte, ou não quer que seja, é sempre gratificante ver lá está, um como nós e olharmos e olha, fixe, é um português que ganhou isto, é espetacular. É Sendo um que ainda para exemplo, mais, dar um bocadinho também sim, de esperança para outra malta. Pá, se ele conseguiu, eu também consigo. E acho que isso e, também é a exato. importância de ganhar estes tipos de torneios também acaba por E ser é, por e é aí. aquela coisa, seja desporto normal, o mais físico, seja os esportes, o desporto mais digital, às vezes nós temos muito aquela mentalidade que só lá fora é que se ganha, só os estrangeiros é que são bons e nós temos provas dadas em todos os desportos e desportos digitais ou físicos. Temos provas dadas que temos portugueses bons e a conquistarem troféus, medalhas, campeonatos mundiais. E lá está. Com qualquer um podemos qualquer um entre aspas, podemos tentar chegar lá a competir. Como o Eduardo disse, não será difícil, porque temos muita acessibilidade de torneios cá. Por isso, se tiverem interesse,
é também apostar em ir vendo coisas. E de certeza, ainda para mais agora que aqui o nosso campeão também faz coaches, podemos sempre falar com ele para termos aqui algumas dicas. E pronto. Antes de passarmos mesmo aqui para finalizar, já sabemos, Eu gostei. Eduardo, não te escapas. Tu estás aqui, eu sei, foste convidado, ninguém te avisou, é normal, é o esperado, mas não te escapas do nosso desafio. O Bernardo vai-te explicar o que é, mas é uma espécie de quem quer ser milionário, mas para nerds. Ora, meu caro, eu ia-te fazer uma breve pergunta de como é que está o teu conhecimento de animes, de programas de televisão, jogos, um bocadinho no geral a tua cultura nerd está em dia. Como é que tu te sentes em relação a isto? Como é que está o teu conhecimento nesta área? Está ok, não sou mais. Não sou assim mais expert na área necessariamente, mas acho que estou relativamente dentro do assunto, vamos ver. Opa, ótimo, porque Opa, eu vou-te ser sincero. Isto, não sei se deves conhecer claramente a franquia Dark Souls, correto? Pronto, eu basicamente acho que no fundo tenho aqui um demónio interior e então para eu me vingar das pessoas criei este formato de quem quer ser milionário, mas versão Dark Souls. Eu vou buscar perguntas do Arco da Velha que estejam relacionados com cultura nerd, mas também não é suposto ninguém saber porque não cabe a ninguém perguntar o que eu vou perguntar. Portanto, está preparado para sofrer um bocadito. Epá, para incentivo, já que tu também tens esta componente competitiva, eu vou-te deixar aqui um toquezinho para ver se tu te orientas. Ou se tens arcabouço, ou se te motiva um bocadito mais para esta parte. Epá, eu se perder, vou ter que mamar picante. E não é um picante qualquer. É um picante à base Carolina Reaper, que é a pimenta mais picante do mundo. bem. E pronto, malta. Aqui o Eduardo já se safou ali pelos pingos da chuva, aqui no Quem Quer Ser Nerd. Pá, foi uma participação engraçada, até portou-se bem. Mais do que isso não podemos dizer. Últimas quotes. Bernardo, Eduardo, alguma coisa que tenha a dizer? Eu deixo pegar aqui a palavra para o meu caro Eduardo, se ele quiser partilhar o que é que ele vai estar a fazer nos próximos tempos, se quer deixar algum apelo aqui para a comunidade Pokémon. Força, meu caro, é contigo. Primeiro, muito obrigado pelo convite e pela experiência. Foi muito engraçado estar aqui a falar convosco. E obrigado a quem nos está a ouvir também. O apelo que eu tenho a fazer também é que, pronto, se estão interessados em Pokémon, experimentem o competitivo. Não pensem que lendários são em competitivo não fazem assim tanta diferença, honestamente. Só por ser que lendário não vai fazer assim tanta diferença. E são fascinantes sempre ver as suas interações no competitivo. Por isso, tenham uma experiência e depois vejam da vossa justiça. Antes livrem-se desses preconceitos e joguem, e depois se não gostarem, perfeito, pá, todos temos os nossos gostos, mas se gostarem pode ser que seja uma boa ponte para vocês descobrirem um hobby interessante para vocês também. E se quiserem, temos torneios cá. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar, seja sobre competitivo, seja sobre torneios, casual, o que é que seja, pessoal, tem o Menino Jardim, seja no Instagram ou no Twitter, podem mandar mensagem. E acho que é isso, acho que é tudo. Obrigado a vocês também por me terem aqui, pelas perguntas espetaculares. Não, sinceramente, obrigado a nós também por teres aceito este convite. Sinceramente, já era. Quando falei contigo, quer dizer, não fui diretamente eu que falei contigo, mas também já era como tinha sido escrito. Já era uma das pessoas que eu tinha em mente em trazer, porque, pá, por assim dizer, nós todos aqui, os membros da Caixa Nerd, gostávamos de Pokémon, e era engraçado também ver este lado do competitivo. No momento que ganhas o Mundial, eu disse: olha, quero miúdo cá, quero trazer o miúdo. Acho que era fixe e também dar um bocadinho este talento ao pessoal. E pronto, e ter aceito o convite foi muito gratificante para nós. Por isso também só te podemos agradecer por isso.
E mais uma vez dar-te os parabéns e dizer-te que deves continuar. É isso, espero que agora nos próximos tempos, pode não ser já de imediato, mas que a gente possa celebrar mais uma vitória tua aí nos grandes palcos e mesmo nos mais pequenos, seja do que for, desejo todo o sucesso que tu possas ter e que as coisas avancem e que tentes dar aqui se calhar um acréscimo à comunidade de competitivo e que haja mais malta agora a participar com esta tua conquista e que impulsione aqui para outros patamares e para outros mundos e esperemos que isto cresça de outra forma e que para tu também teres outro patamar e o próprio competitivo em si. Como eu disse, eu gosto imenso de esportes e quero que todos eles cresçam e que tenham um espaço para toda a gente ver e para toda a gente poder experimentar e para toda a gente poder ser campeão um dia também. Muito obrigado. Pronto, maltinha. Assim terminasse o nosso podcast de Nerd às 6 com Eduardo Cunha. Por isso, stay nerdy. Stay nerdy.